Esse corte é um oferecimento de Aloxan Podcast, um programa 100% independente que sobrevive com a ajuda dos ouvintes. Então, caso queira mandar um live pix com alguma mensagem para ser lida no podcast, fique à vontade, talvez até vire um corte. É só clicar no link no primeiro comentário fixado ou ler o QR Code que tá na tela. Se não quiser mandar, aí é problema seu, né? Bom corte para vocês. Vamos lá, eu tô na página 80 de Sapiens, tá? Eu vou ler só um capítulozinho, vamos ver se vocês vão gostar. Hora da leitura. Arca de Noé. Se juntarmos as extinções em massa na Austrália e na América e acrescentarmos as extinções em menor escala que aconteceram enquanto o Homo sapiens se espalhava pela África e pela Ásia, tais como a extinção de todas as outras espécies humanas, e as que ocorreram quando os antigos caçadores-coletores povoaram ilhas remotas como Cuba, a conclusão inevitável é que a primeira onda de colonização dos sapiens foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos a acometer o reino animal. Mais duramente atingidos foram as grandes criaturas peludas. Na época da Revolução Cognitiva, abre parênteses aqui, que foi quando a gente simplesmente começou a não só ter consciência, mas evoluir nosso modo de falar, de se organizar e tudo mais, tá? Fecha parênteses. Na época da Revolução Cognitiva, o planeta abrigava cerca de 200 gêneros de grandes mamíferos terrestres pesando mais de 50 quilos. Na época da Revolução Agrícola, restavam apenas 100. Caralho, metade. A Revolução Agrícola é quando os caçadores-coletores perceberam que em vez de ficar caçando por aí, valeria mais a pena parar num lugar e produzir seu próprio alimento. Porque assim, meio que é bom, meio que não, né? Porque caçador e coletor tinha uma alimentação muito mais completa e variada do que um cara que produz milho, come o milho, produz de novo. Enquanto caçador e coletor era tipo, hoje eu vou comer uma manga, daí depois eu vou matar um coelho. Daí nós vai comer um cervo e amanhã eu vou almoçar alface. Entendeu a diferença da Revolução Agrícola? Mas enfim, na época da Revolução Agrícola, restavam apenas 100. O Homo sapiens levou à extinção cerca da metade dos grandes animais do planeta muito antes de os humanos inventarem a roda, a escrita ou ferramentas de ferro. Essa tragédia ecológica foi reencenada em miniatura inúmeras vezes depois da Revolução Agrícola. O registro arqueológico de ilha após ilha conta a mesma história triste. A tragédia começa com uma cena mostrando uma população rica e variada de grandes animais, sem vestígio algum de humanos. Na cena 2, os sapiens aparecem, evidenciados por um osso humano, uma ponta de lança ou talvez um pedaço de um utensílio de cerâmica. Logo vem a cena 3, em que homens e mulheres ocupam o centro do palco e a maioria dos animais grandes, junto com muitos dos menores, desapareceu. A grande ilha de Madagascar, a uns 400 quilômetros a leste do continente africano, oferece um exemplo famoso. Ao longo de milhões de anos de isolamento, desenvolveu-se ali uma coleção singular de animais. Entre eles encontravam-se o pássaro-elefante, uma criatura incapaz de voar, com 3 metros de altura e pesando quase meia tonelada, a maior ave do mundo. E os lêmures gigantes, os maiores primatas do globo. Os pássaros-elefantes e os lêmures gigantes, junto com a maioria dos outros grandes animais de Madagascar, desapareceram de maneira abrupta há cerca de 1500 anos, precisamente quando os primeiros humanos puseram os pés na ilha. No Oceano Pacífico, a principal onda de extinção começou por volta de 1500 a.C., quando agricultores polinésios se estabeleceram nas ilhas de Salomão, Fiji e Nova Caledônia. Eles exterminaram, direta ou indiretamente, centenas de espécies de aves, insetos, caracóis e outros habitantes locais. Dali, a onda de extinção avançou gradativamente para leste, o sul e o norte, até o coração do Oceano Pacífico, eliminando no caminho a fauna peculiar de Samoa e Tonga, 1200 a.C., as Ilhas Marquesas, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Cook e o Havaí, e por fim a Nova Zelândia, nos anos 1200. Desastres ecológicos similares ocorreram em praticamente cada uma das milhares de ilhas que pontilham o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Ártico e o Mar Mediterrâneo. Os arqueólogos descobriram até mesmo nas ilhas menores indícios da existência de aves, insetos e caracóis que viveram lá por inúmeras gerações e só desapareceram quando os primeiros agricultores humanos chegaram lá.
apenas algumas poucas ilhas extremamente remotas escaparam do olhar do homem até a Idade Moderna. E essas ilhas mantiveram sua fauna intacta. As ilhas de Galápagos, para dar um exemplo famoso, permaneceram inabitadas por humanos até o século XIX, preservando assim sua coleção única, incluindo suas tartarugas gigantes que, como os antigos diprotodontes, não têm medo de humanos, que é aquele animal que eu falei agora há pouco que parece com uma capivara. A primeira onda de extinção, que acompanhou a disseminação dos caçadores-coletores, foi seguida pela segunda onda de extinção, que acompanhou a disseminação dos agricultores e nos dá uma perspectiva importante sobre a terceira onda de extinção, que a atividade industrial está causando hoje. Não acredite nos abraçadores de árvores que afirmam que nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza. Muito antes da Revolução Industrial, o Homo sapiens já era o recordista entre todos os organismos em levar as espécies de plantas e animais mais importantes à extinção. Temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera dos anos da biologia. Talvez, se mais pessoas estivessem cientes da primeira e da segunda onda de extinção, seriam menos indiferentes à terceira onda, da qual fazem parte. Se soubéssemos quantas espécies já erradicamos, poderíamos ser mais motivados a proteger as que ainda sobrevivem. Isso é especialmente relevante para os grandes animais dos oceanos. Ao contrário de seus equivalentes terrestres, os grandes animais marinhos sofreram relativamente pouco com a revolução cognitiva e revolução agrícola, mas hoje muitos deles estão prestes a se extinguirem em consequência da poluição industrial e do uso excessivo dos recursos oceânicos por parte dos humanos. Se as coisas prosseguirem no ritmo atual, é provável que baleias, tubarões, atuns e golfinhos sigam os diprotodontes, as preguiças gigantes e os mamutes, rumo ao desaparecimento. De todas as grandes criaturas do mundo, os únicos sobreviventes da inundação humana serão os próprios humanos e os animais domésticos que servem como escravos nas galés da Arca de Noé. Enfim, lemos aí, né? A gente foi do episódio qual capítulo que era? Capítulo 80? É isso, capítulo 80 até o capítulo 82. É um bom subcapítulo, né? Pra você aí. Enfim, caralho, a gente destruiu o mundo, né? Olha isso, a gente não tinha criado a roda e era foda. Como é que nós não acabou com o mundo ainda? Fica aí minha dúvida, cara.